Vou te contar um segredo que está escondido na palavra de Deus, muito profundo. A terra em que nós vivemos, lá em Gênesis 1, não é uma criação, é uma recriação. Porque lá em Gênesis 1 você vê que está tudo cheio de água, e quando Deus ordena para que as águas abaixem, tem terra lá embaixo. Então, em nenhum momento você vê Deus dizendo haja água, e em nenhum momento você vê Deus dizendo haja terra. Os dois já estavam lá. A terra estava alagada, houve uma destruição. Lá em Ezequiel, diz que quando Lúcifer caiu, Deus derrubou o firmamento, né? Lá usa simbologias, mas Deus derrubou o firmamento, e ele mesmo diz assim: eu fiz que houvesse trevas por causa de ti. Então, o grande segredo está aqui. Houve uma terra antes dessa aqui. Deus colocou o homem, Deus colocou Adão, houve uma terra. E essa terra foi entregue a Lúcifer, né, que era o príncipe dos anjos, e aos seus anjos. Por quê? Porque lá em Isaías, Lúcifer diz assim: eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não estava no céu, ele tinha acesso ao céu, porque Isaías também diz que ele era querubim da guarda, e ele andava sobre pedras afogueadas, então ele tinha acesso ao trono, mas a ele foi entregue o reino da terra. E havia um Éden, que era chamado também de Éden mineral, porque tanto Isaías quanto Ezequiel dizem: estivestes no Éden de Deus. Então houve um Éden primordial, que era um Éden feito de pedras preciosas e não orgânico, né? Por isso que também dizem Isaías: de toda pedra preciosa era a tua cobertura. E então a coisa é muito profunda. Houve uma primeira terra, certo? Quando Lúcifer decidiu subir e se rebelar contra o Altíssimo, a sua queda foi tão grande. Quando Deus o lançou na terra, né? A fúria de Deus foi tão grande que lá em Ezequiel diz que ele fez que houvesse trevas. O que Deus fez? Ele derrubou o firmamento. Tem um firmamento lá em cima. As águas primordiais inundaram a terra e Deus apagou o sol, a lua e as estrelas. Deus apagou. Lembrando que toda vez que há um juízo da parte de Deus, ele apaga tudo o que está no firmamento, né? Vai lá em Apocalipse, diz que houve um trono branco, que é o trono do juízo. E Apocalipse fala: eu vi aquele que estava sentado sobre o trono, um trono branco, e que diante dele fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Quando Deus inicia um juízo final, ele destrói tudo, certo? Então, e olha que coisa impressionante. Hoje, se você quer achar ouro, metais e pedras preciosas, tem que se cavar, tem que se procurar as pedras preciosas. Mas no reino de Lúcifer, todas as pedras preciosas estavam na superfície. Assim como hoje Deus, né, lá no começo, né, no tempo de Adão, Deus plantou um jardim do Éden e encheu de árvores com bons frutos. Deus, no primeiro jardim, Deus forrou a terra de pedras preciosas, porque era o reino dos anjos. A sua fúria foi tão grande que Deus revirou a terra e jogou todas as pedras preciosas para baixo. Deus revirou a terra. Já percebeu que a terra estava toda quebrada? As placas tectônicas estão rachadas. A ira de Deus foi muito grande nesse primeiro juízo. Isso é uma coisa impressionante. Agora você começa a entender Gênesis 1 como uma recriação, certo? Deus recriou a terra, um novo Éden que não era mais mineral, mas era orgânico, né? E criou o homem e deu ao homem. Aí está a ira de Lúcifer, de que ele disse assim: eu preciso tomar a terra de volta. Se eu fizer o homem me obedecer, eu tomo o governo para mim, porque lá em Romanos diz assim, que daquele a quem você obedece, dele você é servo. Então, Lúcifer odiou o homem porque o homem tomou a terra que era dele, de Lúcifer.
E até hoje ele nos odeia por causa disso. Mas Jesus tomou a terra de volta. Como? Não foi através do seu sangue, mas foi através da obediência. Lúcifer não obedeceu a Satã em nada e não cometeu nenhum pecado. Então, como a terra originalmente foi dada a Adão, santo e obediente a Deus, a terra voltou a ser governo do homem, que é Jesus. Por isso que Jesus ainda é homem num corpo de homem. E é por isso que quando ele voltar, ele tem autoridade para tomar e governar a terra. E ele fará por 1000 anos, né? Porque ele tomou sendo obediente. Após 1000 anos, e é por isso que nesses 1000 anos Satã será preso, porque a terra pertence a Jesus, e após os 1000 anos ele devolverá o governo a Deus, em obediência, né? Então Satã odeia o homem, porque Deus deu a terra para o homem, Jesus tomou de volta, e Jesus vai dar a terra para os seus herdeiros. Por isso que aqueles que são salvos, né? Nós que somos salvos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Jesus não só devolveu a terra para o homem, mas também nos comprou dos nossos pecados pelo seu sangue. Os anjos não tiveram nova oportunidade de governar sobre a terra e nem foram resgatados dos seus pecados. E é por isso que o diabo tem tanto ódio assim do homem. Agora você começa a enxergar a Bíblia por um outro aspecto. Tem muitos mais segredos aqui, tá bom? Mas por hoje é só. Fica na paz.